Olá, meu nome é Bruna, sou professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto e trabalho no Laboratório de Materiais Optoeletrônicos e Fotofísica Molecular. Na minha iniciação científica e no meu mestrado, eu trabalhei com propriedades ópticas de sistemas líquido-cristalinos. No meu doutorado, comecei a estudar as propriedades fotofísicas de polímeros e outras moléculas, macromoléculas, e hoje eu vou falar aqui do interesse em seguir no estudo das propriedades fotofísicas de cromóforos orgânicos para específica aplicação em biofotônica. Então, a ótica é uma área da ciência que estuda os fenômenos de luz em geral. A fotônica vai explorar mais especificamente a natureza quântica da luz. A biofotônica vai investigar esses fenômenos de interação, especificamente com os sistemas biológicos. A fotofísica molecular, ela vai tratar a interação da radiação especificamente na região do ultravioleta, visível e infravermelho, que são aquelas radiações capazes de causar transições eletrônicas com a matéria, né? E estuda os processos que vão desde a absorção até a completa desativação. Esses processos, eles são descritos pelo diagrama de Jablonski, o nível de energia da molécula no estado fundamental. É modificado pela interação da radiação com a matéria, desde que a radiação tenha energia suficiente para fazer com que essa transição aconteça. A molécula vai ficar um tempo no estado excitado e vai perder energia por processos radiativos e não radiativos, sendo, por exemplo, a fluorescência e a fosforescência processos radiativos e outros vários processos não radiativos. Esses fenômenos intramoleculares acontecem, mas outros fenômenos intermoleculares também podem acontecer, como, por exemplo, é o caso dos fotossintetizadores em estado tripleto, transferindo energia para o oxigênio molecular, no caso da terapia fotodinâmica. Para trabalhar com moléculas orgânicas, os átomos de carbono são muito importantes. Nos átomos de carbono, os elétrons eles estão numa configuração característica, que são as órbitas atômicas, mas ao aproximar esses átomos de carbono, as órbitas eletrônicas elas assumem os estados híbridos, como por exemplo o estado de hibridização sp2, no qual são formados orbitais do tipo sp2 e orbitais π. Átomos de carbono aproximados frontalmente, os orbitais eletrônicos vão se misturar e vai haver essa sobreposição formando ligações sigma para sobreposição frontal e ligações π para sobreposição fora do plano. Esse tipo de estrutura ele é muito importante porque os chamados cromóforos orgânicos, que são as moléculas que absorvem luz nessa região de interesse, eles possuem alternância de ligações simples e duplas. Essas alternâncias de ligações simples e duplas possuem elétrons em ligações π. Esses elétrons eles podem percorrer ao longo da molécula, eles estão fracamente ligados nessa nuvem eletrônica formada. E a energia para fazer com que moléculas dessa natureza sofram transições eletrônicas são energias da ordem de poucos eletronvolts. Então, os parâmetros fotofísicos, eles dependem aí do tamanho da conjugação, né? Então, a gente está vendo que quanto menor a conjugação, maior a energia para promover a transição. A energia que é capaz de ser absorvida ou capaz de ser emitida tem uma relação direta com a cor. Então, é possível manipular a cor do sistema que você esteja trabalhando, simplesmente fazendo uma modificação no tipo de estrutura eletrônica. Outros sistemas que também são formados por nanopartículas também podem ter esse tipo de parâmetro controlado. As moléculas, geralmente, elas interagem com solvente, principalmente com a polaridade, o pH do meio, e podem haver outros analitos no meio, que podem ser usados, por exemplo, no caso de sensoriamento. Então, vem desenvolvendo algumas pesquisas de iniciação científica lidando, por exemplo, com a modificação do solvente no meio. Cromóforos, como, por exemplo, o beta-caroteno, né, e o licopeno, aliás, todos os pigmentos são cromóforos e eles possuem estrutura eletrônica que vai resultar num espectro de absorção característico. Então, duas moléculas aí que têm o mesmo número de alternância de ligações simples e duplas podem responder com um espectro de absorção um pouco diferente, simplesmente por causa da conformação espacial aqui das terminações dessa molécula. Nos nossos olhos, nós temos também os fotorreceptores, capazes por fazer interpretação visual, né, dos objetos, da luz. Eles são formados por opsinas ligadas a essa molécula que é o fotorreceptor, que é a base do fotorreceptor, que é o retinal. Ele geralmente se encontra numa configuração cis, quando ligado à opsina. Ao absorver luz, ele vai para uma configuração trans. Nessa configuração trans, ele não pode mais ser ligado à opsina. E aí um sinal elétrico, um pulso nervoso aqui é gerado a partir
dessa modificação estrutural. Para os fotorreceptores, os cones são aqueles capazes de nos dar a interpretação na região do azul, verde e vermelho. São 3 tipos de cones. A diferença entre eles está no tamanho da fotopsina, que está ligada à molécula de base do fotorreceptor. Então, são cores diferenciadas, aí a gente tem poucos cromóforos que são capazes de diferenciar a cor, tem muitos cromóforos capazes de diferenciar a intensidade luminosa, e esses cromóforos de intensidade luminosa estão localizados nos bastonetes. O espectro de absorção do bastonete é um espectro mais largo, geralmente centrado na região do meio do espectro visível. Por exemplo, no caso da fotossíntese, tem a molécula de clorofila, que é essa molécula com alta conjugação, que vai absorver luz em 2 comprimentos de onda específicos, sendo o catalisador da formação da reação entre o dióxido de carbono e a água, formando a glicose e o oxigênio. Então, é um cromóforo endógeno que existe nas plantas, que, para ter uma ideia, é um exemplo do espectro de absorção da clorofila, banda SORRE e banda Q, absorvendo nas regiões do alaranjado vermelho e violeta azul, sobrando para ser refletido os comprimentos de onda no amarelo e no verde. O tipo de estrutura em que aquele cromóforo está inserido é muito importante. Então, se o cromóforo estiver em solução, se o cromóforo estiver dentro de uma estrutura, como por exemplo uma membrana dupla, ele pode responder de forma diferente. Então, tanto a dispersão espacial quanto os elementos que estão ao redor desse cromóforo são muito importantes. Então, no caso aqui, por exemplo, da clorofila com várias ramificações diferenciadas, ela pode ter respostas de absorção diferente. Quando ela está em estruturas diferentes, a importância dela também na fotossíntese vai ser diferente. Nos seres vivos, nos animais, o processo de fotoativação acontece, né? A gente já viu um caso da percepção visual, mas a gente pode citar aqui a existência de cromóforos endógenos, como, por exemplo, a melanina e outros derivados de hemoglobina, que naturalmente absorvem luz e que podem ter um processo específico ali ocorrendo no sangue. No caso da terapia de baixa intensidade, na fotobiomodulação, os cromóforos endógenos, que são os que absorvem, né, que é o citocroma C, oxidase, que vai absorver luz e vai facilitar o processo de respiração da mitocôndria, aumentando a quantidade de ATP. Mas, no nosso organismo, também é possível introduzir cromóforos, que são os cromóforos exógenos, que vão ter um papel específico em determinadas fotoativações. Como, por exemplo, é o caso da terapia fotodinâmica, que usa esse fotossensibilizador para produzir efeitos específicos. Então, a hemoglobina é muito importante, também é um cromóforo que alterna ligações simples e duplas, bem parecido com a clorofila, tem um ferro na região central. Esse cromóforo, quando ligado ao oxigênio, quando não ligado ao oxigênio, ele vai ter um espectro bastante diferente também. Tanto a melanina quanto a hemoglobina, quanto a água, são muito importantes quando se vai fazer aplicação de técnicas de terapia de luz, porque a penetração da luz vai depender da quantidade dessas organelas que estão presentes no nosso organismo. Então, foi eleita aqui uma região do espectro eletromagnético entre 600 e 800 nanômetros, porque é uma região onde essas estruturas aí, elas têm uma fraca absorção, fazendo com que a penetração da luz na pele seja facilitada. Um dos exemplos que faz parte de um projeto de iniciação científica que eu tenho trabalhado no laboratório é o estudo, então, dos mecanismos fotofísicos da bilirrubina. Esse estudo ele não é um estudo tão novo, né? Isso aí já vem sendo feito há muito tempo, inclusive a terapia neonatal ela já é usada há muito tempo nos hospitais para diminuir a bilirrubina, que é produzida pela degradação do grupo M, e ela é tóxica, então não pode se encontrar em excesso no organismo. E geralmente quando essa bilirrubina é irradiada por luz, ela sofre alterações conformacionais que são mais facilmente secretadas. No caso da terapia fotodinâmica, especificamente, o que se faz, então, é interagir o fotossensibilizador com moléculas do meio, né? Então, é um processo de fotofísica bimolecular. A pessoa ela recebe aquela quantidade de fotossensibilizador. Existe todo um mecanismo de fazer com que esse fotossensibilizador seja absorvido preferencialmente por células de câncer, por exemplo, para que durante o processo de radiação seja otimizada a formação do oxigênio, das espécies reativas de oxigênio, para que o tratamento do câncer aconteça.
Então, a gente revisita o diagrama de Jablonski, onde o fotossintetizador tem que estar no estado tripleto, para que ele transfira energia para o oxigênio molecular, formando o oxigênio singleto, que é altamente citotóxico. Espécies reativas de oxigênio também podem ser formadas, que aí são processos de transferência de carga, mas que também têm sua utilidade dentro de terapia fotodinâmica. Pensando na propriedade do fotossintetizador, que no caso é o cromóforo, né, ou fluoróforo, quando se está interessado no processo de emissão, esse fluoróforo ele tem que ter uma formação de estado tripleto muito eficiente. E o processo de transferência de energia para o oxigênio também tem que ser eficiente na formação do oxigênio singleto. Então, essas duas eficiências são muito exploradas em fotofísica molecular. Então, num procedimento de terapia fotodinâmica, o fotossintetizador ele é muito importante, como ele responde ao meio, se há processos de supressão de fluorescência dependendo dos elementos, do pH, do tipo de estrutura em que ele está ligado. O próprio aumento da concentração do fotossintetizador pode promover uma supressão de fluorescência. Como esses fotossintetizadores, eles dependem do meio, muitas vezes eles são incorporados dentro de nanocápsulas, nanosferas, aí entra aí a nanofarmacologia, né, para conseguir levar essas moléculas de forma adequada em determinadas regiões do organismo de quem está sendo tratado. E, de fato, a absorção da formulação pelas células específicas também é um processo muito interessante que pode ser tratado a partir dos processos de fotofísica molecular. Como, por exemplo, se houve a incorporação do fármaco dentro da nanopartícula e se aquela nanopartícula conseguiu chegar a determinada célula e se mesmo chegando dentro da célula ele conseguiu fazer a dosagem adequada, né, que pode ser planejada para que aconteça em função do tempo ou em algum órgão especificamente, dependendo do pH. Então, eu finalizo dizendo que a fotofísica ela permite que seja analisada se houve incorporação, se existem processos de transferência de energia ou carga. Através da fotofísica também é possível acompanhar se a biodistribuição, inclusive em vivo. A supressão de fluorescência ela ocorre por vários mecanismos e também é possível otimizar os sistemas para que a formação de um oxigênio singleto seja mais eficiente. Além disso, a fotofísica molecular também é muito utilizada em processos de fotodetecção, como por exemplo os microscópios de fluorescência resolvida no tempo ou sem resolução temporal, né? Ou detetores que trabalham tanto com a absorção quanto a fluorescência e processos que são capazes de analisar a biodistribuição através de sondas fluorescentes colocadas dentro daquelas nanopartículas. Atualmente nós estamos no laboratório de fotofísica molecular e materiais optoeletrônicos, com 2 linhas de pesquisa, uma aplicada a dispositivos e outra linha de pesquisa aplicada a biofotônica. Temos equipamentos básicos para fluorescência estacionária e absorção, e o equipamento de fluorescência resolvida no tempo com lasers de 401, 485 e 630 nanômetros. Então, nesse momento, quero agradecer a oportunidade de estar fazendo esse curso de introdução à biofotônica no Centro Latino-Americano de Biotecnologia. Eu agradeço aos professores e a disponibilidade e deixo aqui a playlist para quem quiser acessar as videoaulas do curso.